Olá, bem-vindo ao programa Visão, é um programa da responsabilidade da Igreja Adventista de Setúbal. O meu nome é Paulo Macedo, eu tenho comigo o Tiago Barreto e aqui neste programa nós damos primazia ao estudo da Bíblia. Esta semana nós vamos discutir um tema que tem a ver com a missão em favor dos necessitados e convidamos-lo a estar connosco e que o tempo que possamos estar juntos seja de facto de estudo, de reflexão e acima de tudo de compreensão daquilo que Deus tem para nos dizer. Como disse, tenho comigo o Tiago. Obrigado, Tiago, por estares aqui comigo e por me ajudares a vermos aqui esta semana. Eu tenho uma pergunta para iniciar, eu não sei, quer dizer, há muitas pessoas que nos podem estar a ver que não são da Igreja de Setúbal, toda a gente te conhece na Igreja, mas tu és o Tiago Barreto, és adventista há muitos anos, és membro da Igreja de Setúbal, és casado, tens 2 filhas, és enfermeiro. Isto a gente descreve uma pessoa em poucos segundos, mas É aquilo que eu verdade. gostava de te perguntar hoje é que importância é que tem a escola sabatina e o estudo da escola sabatina na tua vida? Olha, a escola sabatina, basicamente, na minha vida surgiu ainda muito cedo, com 11 anos de idade, e foi uma das grandes razões pela qual eu ganhei grande vontade e interesse pelo estudo da Bíblia. Hoje em dia, é quase um oásis na minha vida, no meio da azáfama dos nossos fazeres, não é? E do meu trabalho. Eu sou enfermeiro, trabalho num bloco operatório. Ahm, Tenho agora cada vez menos, mas níveis altos de stress, e sem dúvida aqueles momentos que eu estudo a lição são um oásis para mim, e no fundo aquilo que eu peço a Deus é que continue-me a dar essa bênção de ter sempre essa disponibilidade para ali naqueles momentos, meia hora por dia, conseguir estudar a escola sabatina. Aliás, eu não tinha programado isto, mas uma das coisas, e acho que tem um pouco a ver também com a nossa lição, é que muitas vezes daquilo que nós consideramos das maiores dificuldades da nossa vida vêm as maiores bênçãos. E uma das grandes mudanças da minha vida foi ter que começar a fazer o percurso que faço para o meu trabalho de comboio, em vez de carro. Desde que eu vim morar para Setúbal, eu comecei a fazer cerca de 50 minutos de comboio. E utilizas esse tempo para o estudo da escola sabatina? Inicialmente, como eu trabalho muitas horas, não é? No bloco operatório, eu achei que isso ia ser 2 horas por dia e ia prejudicar imenso a minha qualidade de vida. Não sabia eu que foi das 2 horas que mais me dão qualidade de vida e que mais me dão um refrigério para que eu possa ter forças e energias para os dias e pelas noites, muitas vezes, que não são fáceis. Sabes que às vezes eu quebrei aqui um bocadinho o protocolo, porque acho que é importante esta parte testemunhal. E também é uma maneira de nós nos ajudarmos um ao outro a entrarmos à vontade no nosso estudo de hoje. Normalmente nestes programas não se devem fazer indexicais, não se fala em tempo, em espaço, não se usa a palavra escola sabatina, utiliza-se estudo da Bíblia, mas a parte testemunhal também é importante e nós estamos aqui à vontade e eu achei que era importante saber a aproximação que tu tens de facto à escola sabatina e obrigado por teres partilhado que o comboio é um sítio. Alguma vez te aconteceu alguém perguntar o que é que estavas a fazer ou ir observar o que é que tu ias a ler? Tens alguma experiência assim? Não, nunca ninguém me perguntaram, mas por várias vezes já reparei que estavam a ler aquilo que eu estava a ler. Porque eu leio sempre no tablet, não é? Essa é a aplicação Esta da nossa aplicação União. é a aplicação da União. Puseste as letras maiores para as pessoas verem melhor, não? Não, isso nunca fiz, por acaso. Mas a verdade é que já por várias vezes, acontece-me frequentemente. As pessoas, obviamente, têm alguma curiosidade, não vejo mal nenhum nisso. E acho até interessante, não quero dizer que seja todos os dias, mas acontece. Acontece, muito bem. Nós temos aqui um estudo que é um estudo muito bonito. Eu tenho a certeza que as pessoas que tiveram a oportunidade de ver esta lição não deram o seu tempo por perdido, pelo contrário. E a maneira como eu propunha que nós pudéssemos aproximar-nos das histórias que temos sobre esta questão de como Cristo nos ensina a ministrar em favor dos necessitados é vendo as histórias. E eu vou deixar ao teu critério e ao meu critério também, ou lê-las na Bíblia, ou então contá-las. Nós não podemos assumir que todas as pessoas conheçam os pormenores das histórias. Talvez pudéssemos começar com esta história de um homem que um dia hum, não apareceu de paraquedas, mas foi descido por umas cordas num telhado onde estava Jesus. Queres-nos contar essa história? O que é que aprendeste dela? É uma história extraordinária, porque tem de tudo um pouco. Eh, Ela encontra-se em Lucas, no capítulo 5, nos versículos 17 a 26, embora ela também apareça em outros evangelhos, não é? Como nós sabemos. Mas é uma história que parece quase aqui um filme de ação, não é? Porque Jesus, como em outras ocasiões, estava a pregar e estava a falar sobre aquilo que ele considerava
que seria a descrição do reino dos céus. E a verdade é que surgiu uma equipa completa, de um homem que tinha uma grande dificuldade, era paralítico, e portanto não conseguia por si só, por si mesmo, satisfazer essa necessidade que era se encontrar com aquele que ele considerava que poderia resolver o grande problema dele, a grande necessidade que ele tinha, que era de poder se locomover. E hoje em dia, todos nós, ou a maior parte de nós, conseguimos de uma forma ou de outra, ou com maior ou menor dificuldade, nos andar, não é? E até correr, e não damos muita importância a isso, mas a verdade é que é algo que é extremamente importante. E este homem não conseguia fazer por si só. E então teve aqui um conjunto de amigos que, numa primeira instância, tentaram, de uma forma mais normal, chegar até Jesus, não é? E passar pelaquela grande multidão que se encontrava a ouvir aquilo que Jesus estava a dizer, e de uma forma ou outra tentaram chegar, mas não conseguiram. E é engraçado que, e era um pormenor que eu descobri esta semana, lá está, nós à medida que vamos estudando há sempre alguma coisa que Deus tem para nos ensinar, é que é o próprio o paralítico que dá a ideia aos amigos para o levarem para o telhado para ele ser descido até Jesus. Que é muito interessante. No livro de Já Todas as Nações dá-nos essa A indicação. necessidade promove o engenho, não é? Ele tinha tanta necessidade que se lembrou de algo que ninguém naquele momento estava a ver. A necessidade, e eu penso que já o desespero. E isso muitas vezes acontece na nossa vida. A necessidade de que aquele homem tinha fez que ele fosse a Jesus de qualquer das formas. E aqui até com uma forma bastante original, não é? Eu às vezes quando me tento imaginar alguma das histórias que eu gostava de ter vivenciado, e que isto era uma das histórias que eu gostava de ter presenciado, porque Jesus sempre foi um homem que rompeu com todas as convenções que existia. Mas mesmo assim isto é algo que aparentemente passa qualquer um dos limites, não é? Retirar um bocado de um telhado, tudo bem que as casas na altura não tinham as mesmas características das nossas hoje em dia, mas tirar um bocado de um telhado para descer uma pessoa para chegar até A Jesus. força que é necessária para um peso de uma pessoa que está numa liteira, provavelmente a fazer um peso morto, como se costuma dizer. Há duas coisas nesta história que me chamam muita atenção, para além de tudo aquilo que tu disseste. Talvez três, também com o que Jesus lhe diz, que, que não tem tanto a ver com aquilo que é chamada de atenção para as pessoas que estão a ajudar este homem. A primeira é o facto de nós, normalmente nos encontros de Jesus, nós encontramos na Bíblia os Evangelhos a falar mais com Jesus disponível, com um acesso mais fácil das pessoas se encontrarem com ele. E em espaços livres, digamos assim. Ao ar livre, ou no Sermão da Montanha, ou então no Poço. Quer dizer, nós imaginamos sempre Jesus em espaços mais abertos. E aqui Jesus está num espaço fechado, numa casa. Esse é um primeiro aspecto engraçado, porque nos remete. E aparentemente limitado, não é? Exatamente, nem toda a gente estava a ter acesso, havia muitas pessoas à volta. E isso remete-nos para a dificuldade que aquele homem tinha, que não era só uma dificuldade de locomoção, mas era do espaço físico com que estava Jesus. E a ideia de que a história da Bíblia nos quer chamar a atenção quanto aos amigos é o esforço que fazem em prol de alguém. Esta questão do esforço é algo muito importante, porque de facto fazer o bem às outras pessoas, neste caso específico nós estamos a falar de um grupo de pessoas que pegam no outro, que o deslocam até um telhado, que atam umas cordas até uma litreira, tiram uma parte do colmo, dos paus que pudessem lá estar, e o transportam até Jesus pelo ar, com aquele peso. Isso implicou um esforço, um comprometimento deles em função da necessidade que queriam suprir da parte dele. E isso quer dizer uma coisa muito simples, é que de facto cuidar das pessoas que estão a sofrer implica um compromisso que tem a ver com tempo, tem a ver com bens, tem a ver com a abdicação do bem-estar próprio. É isso que eu ia dizer também. Muitas vezes, ou quase sempre, implica também um abdicar de algo. E muitas vezes é nesse abdicar que nós esvaziamos algo que está dentro de nós e permitimos que seja realmente repleto com aquilo que Deus nos quer oferecer. E depois há uma lição espiritual aqui também. Bom, e nós temos sempre estes problemas no estudo da lição, porque se vamos ver cada um dos pormenores de cada uma das histórias, nós não vamos ter tempo para todas. Mas há aqui um aspecto muito importante, que é as pessoas que estavam mais próximas de Jesus e que ouviram Jesus a perdoar os pecados daquele homem, reconhecendo a necessidade espiritual que ele tinha, estavam mais próximos fisicamente, mas mais distantes de Jesus espiritualmente, porque a primeira preocupação que tiveram não foi com a cura do homem, nem foi com o bem-estar do homem, mas foi em dizer: quem é este, porque é que ele está a perdoar, que blasfémia é esta de estar a perdoar os pecados. E no fundo nós vemos que esta proximidade, ou a noção
de que se está próximo de Cristo, se não for no Espírito de Cristo para cuidar das outras pessoas, significa um afastamento muito grande. É extraordinário aqui este versículo, e eu pelo menos o 23 gostaria de ler, que é quando Jesus responde a essas acusações e diz: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Não é? Aqui Jesus rompe mais uma vez com aquilo que era aquilo que se considerava convencional, aquilo que era normal. E Jesus realmente aqui demonstra mais uma vez que ele tinha vindo a este mundo que era exatamente para curar aqueles que necessitavam Para o e alívio do para o sofrimento. livro do sofrimento das E pessoas. do sofrimento espiritual também, porque naquela época havia muito esta ligação entre aquilo que era a culpa da pessoa pelos pecados e o seu mal-estar, neste Era caso a sua herança físico. do pecado, no fundo. E, portanto, quando Jesus diz essa frase, está a dizer o que é mais difícil, no sentido em que ele é a cura integral, e as pessoas, no fundo, ao não querer a cura física do homem, não estavam a querer a sua cura espiritual também. E é uma lição muito grande que Jesus nos ensina. Temos aqui outros dois episódios da vida de Jesus que nos relatam dois evangelhos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Marcos. Eu vou resumir, embora depois eu propunha que nós pudéssemos ler hum, a parte de Marcos, propriamente dita, mas na primeira história o que acontece é que é um texto muito difícil de ler nos nossos dias, porque nós não conseguimos compreender onde é que está a questão da fé, da salvação pela fé, quando vemos um homem que está há tantos anos junto a um tanque em que as águas se mexem, mexidas por um anjo, e como não tem ninguém que o ajude a ser o primeiro a chegar lá, não é curado. Isto, sobre o nosso ponto de vista, é muito difícil É de muito compreender difícil. e de explicar, mas de facto há ali uma grande componente de fé de todos aqueles que iam àquelas águas, porque eles acabavam, por uma razão sobrenatural ou por ser curados, ou ter a percepção de que eram curados. E aquele homem diz a Jesus: a mim ninguém me transporta lá. E o que acontece é que Jesus vai mostrar que a cura sobrenatural não está na água, mas está na sua palavra. E bastou dizer àquele homem que estava curado, pegasse na Na sua sua, na cama, sua e cama se e que levantasse. seguisse. Mas mais uma vez é um episódio em que Jesus foca-se num homem que não conseguia satisfazer as suas próprias necessidades. Nem E tinha quem o ajudasse. nem tinha quem o ajudasse. Portanto, é interessante aqui os vários autores deste trimensário, e particularmente aqui nesta lição, focam. É verdade que nós temos essa missão junto de todos os necessitados, e as necessidades podem ser variadas, não é? Mas devemos ter uma atenção especial para aqueles que, devido a várias circunstâncias da sua vida, poderão não conseguir satisfazer por si só estas Como se diz necessidades, em não é? português, não se conseguem valer a si próprios, não é? No Exatamente, fundo. Há exatamente. aqui um conjunto, mais uma vez, se nós formos ver versículo a versículo, há aqui uma série de lições que são dadas. Em primeiro lugar, há aqui de facto uma tónica muito forte naquilo que é fé em Jesus. Quem tem o poder de curar é Jesus. Não é as superstições, não são os amuletos, não são as pessoas. Quem cura nem sequer é a fé, porque há uma diferença entre a fé que a pessoa tem e a graça de Deus na cura, ou a graça de Deus presente na vida da pessoa. Portanto, há esta ligação. Deus atua na vida do ser humano entre a fé que é humana e a graça que vem de Deus. E é preciso estas duas componentes. E depois, o simples pormenor de a Bíblia dizer que isto se passou num dia de sábado, também é uma reprimenda muito clara a todos aqueles que achavam que no dia de sábado não se podia fazer o bem ao ponto de se querer o bem das pessoas. E Jesus fez no dia de sábado também para deixar uma lição de que, mais uma vez, o sábado é feito para o Para homem o e para o homem e seu não o homem para o refrigério, e sábado. não o homem para cumprir o dia de sábado somente. Não, sem dúvida. E aqui entra também um pouco naquilo que sempre foi o método que Jesus utilizou para ministrar. Se tens aí, podemos ler a citação de Ellen White. Eu também a tenho aqui, se já estiveres disponível. Sim, sim, sim. Ela está na lição de segunda-feira. Da ciência do bom viver. Sim. Onde diz: só o método de Cristo dará verdadeiro êxito ao aproximarmos do povo. O Salvador misturava-se com os homens como alguém que deseja o seu bem. Manifestava simpatia por eles, ajudava-os nas suas necessidades e ganhava a sua confiança. É interessante aqui as vários passos, não? Eles consideram aqui 5 passos, onde Jesus, de uma forma despreocupada, quase, em primeiro lugar, misturava-se com os desamparados, não é? E no fundo cumpria aquilo que ele próprio disse, que o seu pai, e a exortação que ele fez ao seu pai, não os tires do mundo, mas livra-os do mal. Portanto,
Muitas vezes nós poderemos ter essa percepção de que nos sítios onde existe mais tendência para que eu possa entrar numa situação complicada, não é? A fugir dessas situações e esconder-me e refugiar-me no meu local seguro ou na minha zona de conforto. Não é? O autor mais à frente utiliza mesmo essa expressão da nossa zona de conforto. E Jesus exorta-nos para que nós possamos sair dessa zona de conforto e misturar-nos com as pessoas que necessitam, não é? E depois, em segundo lugar, mostrar simpatia. Mas mostrar simpatia não de uma forma interesseira, sem esperar algo em retorno. Que isto não é nada fácil, não é? O terceiro passo, ministrar às suas necessidades. E aqui compreender verdadeiramente as necessidades de quem nós estamos, porque às vezes, quando nós nos aproximamos de alguém, podemos pensar que a necessidade da pessoa poderá ser apenas financeira, ou poderá ser uma cura física. E aparentemente poderá ser isso, mas quando nos aproximamos dessa pessoa e nos envolvemos com ela, nós vamos precisar, se calhar não é nada disso, não é? E há aqui, bom, a descrição do método de Cristo é mesmo essa, com todos esses elementos. Há aqui este aspecto principal que tu disseste, a questão do interesse. Nós muitas vezes dissemos que Jesus manifestava interesse pelas pessoas e pensamos na palavra interesse com o significado que tem no século XXI. Mas quando nós temos interesse por alguém, quer dizer que lhes queremos bem. Portanto, a palavra é mesmo essa, é correta. É dizer que Jesus tem um interesse correto, legítimo, altruísta pelas pessoas. E a segunda história que nos chega nesta parte da lição, que está em Marcos 1, nos versículos 23 a 28, nós vemos a cura de um endemoniado, em que reafirma aquilo que tu acabaste de dizer, o envolvimento de Jesus com uma situação, que era uma situação difícil. Nos dias de hoje, provavelmente nenhum de nós iria... E que mesmo as pessoas na altura evitavam e consideravam... desconsideravam as pessoas socialmente e tinham muita dificuldade. E nós vemos Jesus a chegar, a envolver-se, porque via para lá do endemoniado em si e no potencial que aquela pessoa podia ter quando liberta dos espíritos. E, acima de tudo, vemos Jesus não só envolver-se, como a tomar conta da situação. Este pequenino episódio, que tem 5 versículos na Bíblia, acima de tudo o que demonstra é a soberania de Jesus. E nós, no fundo, não é que sejamos soberanos quando nos aproximamos de alguém para lhes fazer o bem, mas trazemos a soberania de Deus, porque vamos amando de Deus, vamos em nome de Deus e queremos, no fundo, que seja Deus a tomar conta da vida dessas pessoas que têm problemas e a quem nós estamos a ministrar. Nós, a seguir, temos um tema que eu gosto muito na Bíblia, que tem a ver com o tratamento das pessoas que são exteriores a uma comunidade. Portanto, aquilo que nós chamamos atual, os migrantes, os refugiados, e que tem muito a ver com os dias de hoje, sem dúvida nenhuma. Como é que tu vês esta questão? O que é que tu, no teu estudo durante esta lição de terça-feira, a que conclusões é que tu chegaste relativamente ao modo como nós hoje nos devemos aproximar destas pessoas que estão fora das suas comunidades? Este é um dos grandes desafios que Jesus nos lança. E é um pouco em continuidade daquilo que eu falava há pouco, o sair da nossa zona de conforto. Eu, particularmente, devido provavelmente à minha história de vida, eu tenho muita tendência para me fixar na minha zona de conforto. E isto é um dos assuntos, não só este, mas onde eu oro com Deus e luto muitas vezes com Ele no sentido de transformar isso na minha vida, porque não é nada fácil com pessoas estranhas, muitas vezes, já com pessoas que nós conhecemos e que não temos tanta confiança, ter este tipo de abordagem. Então, com uma pessoa que é estrangeira, que tem uma cultura diferente, que tem uma etnia diferente, que tem uma maneira de pensar totalmente oposta à nossa, não é? Nós termos uma abordagem totalmente empática com ela, de envolvimento, de ruptura com qualquer tipo de preconceitos e tabus, não é nada fácil. Mas o Evangelho chama-nos exatamente para sair dessa zona de conforto. E nós vemos, o próprio Jesus sofreu como refugiado, nós sabemos, não é? Através do edito de Herodes, não é? Ele poderia ser... É engraçado que a lição, a parte do nosso trimenciário fala dessa versão em específico, porque, de facto, por causa da pena de morte sobre as crianças nascidas, a família de Jesus foi para o Egito. Não sabemos nada sobre o período que lá se passou, quem recebeu, quem ajudou, mas sabemos que sim. Eu, por acaso, eu aproximo muito daquele texto em que Jesus diz aos discípulos que o Filho do Homem não tem
onde pousar a cabeça. Porque no fundo significa que Cristo, apesar de se ter envolvido profundamente com as pessoas de cá, considerou-se sempre um peregrino. A grande preocupação dele não era onde é que estava, o que é que ia comer, onde é que ia viver, que bens possuía. Portanto, no fundo, ele foi sempre um peregrino. Mas eu gostava se não te importas, ter aqui duas reflexões sobre este assunto. A primeira é, nós neste momento vivemos, infelizmente, uh, uma situação muito ambivalente a nível mundial e em todas as comunidades, que é, nós temos uma sociedade global, pela primeira vez na história. Todas as pessoas comunicam com muita facilidade, por meios de comunicação, porque viajam, À velocidade porque de um clique. migram, porque são refugiadas. Nós nunca tivemos tanta gente a contactar uns com os outros e ao mesmo tempo continuamos a ver as pessoas a matarem-se, a ostracizarem-se e a marginalizarem os que são diferentes dentro das sociedades, ou por causa da sua cultura, ou por causa da cor da sua pele, ou por causa da sua religião, do seu estatuto económico. Isso não desapareceu apesar da globalização. E mesmo hoje, infelizmente, nós assistimos a problemas horríveis numa zona de onde a Bíblia provém, de onde o Corão provém, que são livros que contêm indicações muito precisas sobre como é que devem ser tratados os estrangeiros. E mesmo lá nós vemos o que é que está a acontecer, um conflito terrível entre duas civilizações milenares, e que têm indicações sobre como é que as pessoas devem tratar umas às outras. E mesmo na própria Bíblia, mesmo entre os cristãos, muitas vezes há pessoas que fazem uma separação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, que acabam por dizer, Jesus trouxe uma luz nova sobre as coisas. Mas mesmo no Velho Testamento, eu fico muito impressionado com alguns dos textos que nós podemos ler na Bíblia relativamente ao modo como as pessoas estrangeiras devem ser tratadas. E, se não te importas, eu vou ler aqui um ou dois. Olha, começando, por exemplo, em Ezequiel 47, 22, que é um texto, se calhar estou a começar por aquele, não sei se vou ter tempo de ler todos ou não, mas por um daqueles que se calhar poderia ser o último, porque é muito genérico, mas é um texto que eu gosto muito. Ezequiel 47, 22, que diz o seguinte: Será, porém, que sorteareis a terra para a vossa herança, e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. Eu sei que no pensamento do povo de Israel, quando se diz vos serão por naturais e habitarão, são pessoas que aceitam o Deus de Israel. Mas o princípio que está aqui de tratar as pessoas que vêm de fora como sendo naturais do sítio para onde se deslocam é excepcional, e até está a falar aqui na repartição da terra. Há outros textos em Levítico, Levítico, Deuteronômio. Levítico 23, 22 Se também. tiveres, podes ler. Se tiveres aí, podes carregar. Sim, não, este é extraordinário porque tem a ver com o direito de propriedade, inclusive. O que para nós isto hoje poderá fazer muita confusão mesmo, mas é uma ordem específica que Deus deixa e diz o seguinte: E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, aqui indicações até questões até de logística, não Sim. é? De distribuição das terras portanto, haviam cantos, não eram? Que eram reservados para os estrangeiros e para as viúvas, para os pobres, para os No órfãos, não é? livro de Levítico, 1 de Reis, falam na administração da justiça, de ouvir o estrangeiro como sendo um natural. Quer dizer, são princípios milenares que parece que na nossa sociedade nós temos de estar sempre, ainda bem que relembramos, mas parece que estamos sempre a relembrar e que nem sempre temos a capacidade como sociedade de compreender isto. Mas deixa-me ir um pouco mais longe, porque nós não somos legisladores, também não somos administradores de justiça, só podemos fazer diferença na nossa vida diária. Mas mesmo na igreja, a cultura também tem uma influência. Mesmo dentro da nossa igreja, das igrejas cristãs e da igreja adventista em particular, apesar de nós nos identificarmos todos como filhos de Deus, como pertencendo ao mesmo corpo de Cristo, mesmo assim temos desafios. E os desafios culturais são desafios muito pertinentes na maneira como o adventismo deve penetrar as culturas e ao mesmo tempo como devemos conseguir respeitar aquilo que é cultural. E aí a grande diferença é sermos capazes de distinguir, mesmo como cristãos, o que são princípios do que são hábitos culturais. E nem sempre temos essa capacidade. Existem, por exemplo, muitos países onde, inclusivamente, as igrejas são descritas em função da língua ou da nacionalidade das pessoas. É a igreja portuguesa de tal, a igreja espanhola de tal, a igreja de fala francesa não sei onde. Porquê? Porque as pessoas se juntam não só linguisticamente, mas também culturalmente. Nós em Portugal não temos muito esse hábito, e
por um lado ainda bem que não o temos, porque estamos todos juntos, mesmo assim não quer dizer que não tenhamos desafios. A nossa igreja em Portugal nunca teve, como nos últimos anos, por exemplo, uma quantidade tremenda, e graças a Deus por isso, de muitos irmãos nossos que vêm de outros sítios. Nós temos que ser capazes de viver os princípios todos em conjunto, com respeito pelas diferenças culturais, porque também é nesses pormenores que se nota o respeito por aquele que é estrangeiro. Não é só nos princípios grandiloquentes relativamente aos refugiados ou aos migrantes, também é no dia a dia, nos bancos das nossas igrejas, nas pessoas com quem nos cruzamos na rua, a capacidade de compreender que um cristão, um filho de Deus, acima de tudo é um peregrino nesta terra. E aquilo que quer é viver uma vida em direção ao futuro, que é a eternidade, levando o máximo de pessoas com ele. Não, e a nossa sociedade está cada vez a ser reestruturada nesse aspecto. E mesmo no nosso local de trabalho, eu, já há vários anos que tenho notado isso, cada vez mais nós temos pessoas de vários países, não é, a trabalharem connosco e enriquecem-nos nesse aspecto porque trazem também mais-valias que nós, se calhar, poderemos não trabalhar de uma certa forma e com alguns conhecimentos e poderão trazer mais-valias nesse aspecto, sem dúvida. E às vezes uma palavra, uma atitude de compreensão, de respeito, poderá ser, por assim dizer, um motivo para a pessoa perceber que poderá ter mais abertura para conversar, para expressar as suas necessidades, de ter alguma empatia, e aí sim uma deixa para que nós possamos levar essa pessoa a Cristo. E Às muitas vezes são as vezes coisas mais mais simples da simples, é vida, não é? verdade. Às vezes eu penso que as sociedades, e em algum ponto também é verdade, porque de facto nas últimas décadas nós temos vivido em liberdade, temos vivido com princípios de dignidade do ser humano, e isso é muito importante. E de facto nós temos um pouco de medo de perder determinadas coisas, porque outras culturas, civilizações, religiões, visões do mundo vêm alterar aquilo que é o status quo, do modo como nós nos habituamos a ver a sociedade. Mas por outro lado, eu também penso muitas vezes o que será um dia pessoas de culturas diferentes que nunca conheceram a Cristo e que vêm para os nossos países, e nós temos a possibilidade também de lhes poder falar de Jesus. O que é que vai acontecer quando elas forem para as suas casas e para as suas famílias falar sobre Jesus também? Olha, E eu Paulo, penso que essa é uma oportunidade eu única, posso sabes? dizer que eu no local de trabalho onde eu exerço a minha profissão, eu tenho cristãos, muçulmanos, hindus, eh, de várias dominações religiosas, evangélicos, portanto, e é muito interessante, ao contrário do que se possa esperar, que temos conversado imenso e normalmente a compreensão e os pontos em comum são imensos. E muitas vezes, às vezes, como tu falavas, em termos culturais há uma grande diferença, mas nesse aspecto, em termos culturais, eu penso que essas diferenças nos podem enriquecer. Não abdicando dos nossos princípios e daquilo que é o core da nossa ligação pessoal e individual até com Deus, não só como comunidade, mas existem questões que poderão ser realmente fundamentais para nós, como pessoas e até como comunidade, de ter mais valias em permitirmos que não sermos fundamentalistas ao ponto de rejeitarmos logo à partida um contacto só porque a pessoa tem ideias diferentes da nossa. Não é? E há outro ponto também interessante, às vezes esquecemos disto. Às vezes, eu sei que não tanto na nossa igreja, mas ouve-se muito, e noutros países principalmente, muitos cristãos, nos países onde são uma maioria, terem muito medo das pessoas que são minoritárias nesses países. Porque pertencem a outra religião ou porque vêm de uma cultura diferente. E nós, de facto, nós temos uma mensagem na Bíblia em que toda a mensagem para o cristão é ele próprio ser uma minoria. Jesus, quando diz que nos Sim, sim. perseguirão, que injuriarão em função do meu nome, quer dizer, o cristão não é aquele que exerce o poder, mas o que é o oprimido. Porque vivendo os princípios que Cristo advoga que possam ser vividos, nós temos sempre problemas. Problemas com autoridades, problemas onde as pessoas não cumprem os mesmos princípios que nós, e muitas vezes esquecemos desta questão de que, para todos os efeitos, também somos minorias. E o respeito que temos pelas pessoas não deve ser em função de ser maioria ou minoria, de ser estrangeiro ou natural, mas de ter duas características que todos Porque temos, essas que é, minorias também são contextuais. pois, e acima de tudo, todos nós, como seres humanos, temos duas características. Nascemos como filhos de Deus e somos candidatos à salvação. E isso ninguém pode quebrar, porque é uma natureza que nós acreditamos que é comum a todos os seres humanos.
eu contextualmente, numa determinada situação em Portugal, até posso achar que a minoria é o semelhante que está ao meu lado, mas noutro contexto é exatamente o contrário, não é? E eu já fui imigrante, não durante muito tempo, mas percebo perfeitamente o que é uma pessoa sentir-se descontextualizada culturalmente, não é? E aqui na Europa até. E não é nada fácil, muitas vezes, quando nós não temos apoio absolutamente de ninguém. E eu penso que isso é uma das questões que os autores frisaram esta lição, exatamente porque é algo muito atual, embora isto durante todos os milénios sempre aconteceu, mas cada vez mais é fundamental nós termos atenção a estes aspectos. Ahm, Eu propunha que nós passássemos agora a ver dois textos. Um deles é um texto extraordinário, que é uma referência que Jesus faz diretamente em Lucas 4, em 18 e Nazaré. 19. Exatamente, em Nazaré, não é? Portanto, perante a sua Ele foi cidade de estrangeiro na origem, própria terra. exatamente, na própria cidade da sua cidade de origem, em frente às pessoas que o conhecem, ele tem num determinado momento de mostrar que, não se deixando intimidar pelas circunstâncias, vai afirmar ali o seu ministério. Vai dizer verdadeiramente que é um ungido. E vai dizê-lo citando Isaías 61. Eu penso que podemos ler esses dois versículos. Portanto, Jesus em Nazaré, naquele sábado de manhã, diz: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Portanto, no fundo, Jesus faz aqui um anúncio, é quase um manifesto daquilo Sim. que é a sua missão. Como é que tu olhas para este texto? Um, É de uma e como é coragem. que, ao mesmo tempo, como é que nós vemos aqui algumas características do que é que Cristo nos pede para fazer? Não É, sendo é nós, interessante, obviamente, é interessante que ele, na própria cidade onde ele viveu toda a infância, não é? Ou praticamente toda a infância, é interessante que ele sentiu um estrangeiro. e E ele foi próprio dizia expulso, que a os seguir a profetas dizer. não eram, a maior parte das vezes, os profetas não eram aceites na sua cidade de origem, não é? Pois, inclusive, Jesus dá vários exemplos, não é? É de uma grande coragem e só Jesus, provavelmente, para ter esta coragem para se afirmar, porque ele diz que esta profecia de Isaías se cumpre Nele hoje, próprio. nele próprio. Exatamente. Não é? Depois nós sabemos o que é que deu. Portanto, houve um grande tumulto dentro da sinagoga que, inclusive, agarraram nele, levaram-lhe para fora da cidade e queriam atirá-lo de um penhasco. Não é? Pois nós sabemos, obviamente, que Jesus conseguiu de forma eh, eh, quase subterfúgia passar Miraculosa. exatamente. Mas eu penso que aqui não só Jesus quis se afirmar como aquele que Isaías estava a profetizar, mas também a sua verdadeira missão nesta terra. Portanto, e eu acho que foi aqui um pouco também a grande revolta daquelas pessoas, porque eles não quiseram identificar não só Jesus como aquele a quem Isaías profetizava, mas o cumprimento daquilo que iria fazer nesta terra, porque eles estavam à espera. A perspectiva deles, lá está, estavam tão enraizados na sua cultura, nas suas superstições, nas suas crenças, daquilo que eles esperavam que se concretizasse aqui nesta terra, um Salvador que os pudesse livrar do jugo romano, e não alguém que fosse cumprir esta missão, que era exatamente esta missão de, eh, de evangelizar os pobres, de curar os quebrantados de coração, libertar dos cativos, de dar a vista aos cegos e de libertar aqueles que são oprimidos, não é? Ele diz duas vezes liberdade. Todo este texto é enquadrado num contexto de liberdade. O capítulo 61 de Isaías, que é referido, e também aqui em Lucas 4, nós vemos aqui muitas referências que têm a ver, que fazem referências àquilo que é a cultura judaica. É num dia de sábado que é o dia da liberdade. O dia de sábado é o dia da liberdade. É o dia em que nós não temos de. Não é o dia em que nós temos de ir à igreja, nem é o dia em que nós temos. Não é isso. É o dia em que nós não temos de trabalhar, não temos de ir às compras, não temos de arrumar a casa, não temos de fazer determinado tipo de coisas que fazemos durante a semana. Portanto, é o dia da liberdade das coisas. E Jesus diz isto no dia de sábado, fazendo referência àquilo que são as libertações que o povo de Israel tem
no ano sabático, no ano jubileu, portanto, o que tem a ver com a cura social, mas também pessoal de cada um deles. Estas referências no livro de Isaías são muito importantes. E, portanto, quando Jesus está a dizer isto, ele, acima de tudo, eu achei muito bonito o facto, se nós formos ler estes dois textos, como lemos agora, pensarmos naquilo que são as dimensões do ser humano. Porque Jesus, no fundo, está a fazer referências a uma cura que é global. Só Jesus é que pode trazer uma cura global a cada pessoa. E se nós queremos de facto ter uma cura, se nós queremos oferecer a alguém a oportunidade de se restaurar à imagem de Deus, essa oferta tem que implicar que essa pessoa aceite aquilo que Jesus lhe está a oferecer. Porque se nós formos ler, quando Jesus fala, por exemplo, em evangelizar os pobres, ele está a fazer uma referência que tem a ver com o Estatuto Económico e Social, está a falar nos aspectos materiais. Quando diz que está a proclamar libertação, está a falar acima aos cativos. Os cativos são aqueles que estão sob a prisão de Satanás. Portanto, está a anunciar uma libertação que é espiritual. Quando diz que está a restaurar a vista aos cegos, está a falar de uma cura que é física, a necessidade de restauração física. Quando fala em libertar os oprimidos, também está a ter uma referência que é social. Portanto, algo que é a restauração das pessoas na própria sociedade e para a eternidade. Jesus, não sendo de facto alguém que vem trazer a cura só aqui a esta terra, está a dizer que o que ele pode oferecer tem estas duas dimensões. Tem uma cura redentora sempre. Redentora, que tem a ver com o estado, a condição do ser humano nesta terra e o quanto pode, entregando-se a Jesus, restaurar a sua vida e aperfeiçoar-se à imagem do Salvador e, ao mesmo tempo, um convite para a eternidade. E este texto é um texto realmente muito profundo, muito bonito, que merece uma grande reflexão e que nos deixa uma responsabilidade muito grande. É que, de facto, não há nenhuma ajuda que nós possamos dar a ninguém que necessite, que fique completa, se a pessoa não vai até aos pés de Jesus. Nós não podemos forçar as pessoas aí, não é isso. Mas a oferta, o presente para as suas vidas, que é conhecerem Jesus, é algo que nós temos a responsabilidade de anunciar. Pelo nosso exemplo, pelas nossas palavras, nós temos essa responsabilidade. Daí que deve, sem dúvida, ser uma consequência do nosso relacionamento que nós temos com Ele. Porque quando é forçado, parece que as coisas não correm bem. Mas quando este tipo de envolvimento que nós possamos ter com alguém é consequência natural do relacionamento que nós temos com Deus, faz lembrar um pouco aqui Mateus no capítulo 25, dos versículos 34 a 40. Não só pela descrição em que Jesus faz de que quando o rei, portanto, quando Deus vier, ele vai separar o grupo da direita e a sua esquerda, não é? E depois faz toda essa descrição, mas a resposta que estas pessoas dizem a Deus, ou seja, porque aquilo que Deus lhes diz é: vindo benditos meu Pai, possui a herança do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nem têm a noção que fizeram bem. Exatamente. É isso. Diz: porque tive fome, deste-me de comer, porque tive sede e deste-me de beber, e era estrangeiro e hospedaste-me. E continua. E aquilo que eles respondem é: Senhor, quando te vimos de fome e demos de comer? Ou quando tivemos sede e demos de beber? Portanto, estas pessoas viveram de uma forma natural. Não quer dizer que tenha sido a vida toda, mas ao longo da sua transformação, à medida que foram permitindo que Deus fosse realmente transformando a sua vida e o seu coração, foi de tal naturalidade que não sentiram que isso fosse realmente imposto na sua vida. E, portanto, estão surpresas porque é que Deus lhes considerou de uma forma algum tão... mérito que não é delas, mas é do que Deus fez através delas, sem dúvida. Eu acho isto extraordinário, realmente, não só a forma como Deus faz este convite, mas como este grupo de pessoas respondem de uma forma... até de certa forma espantadas, não é? com o que estão a ouvir. Olha, nós estamos quase a terminar, mas ainda vou ler aqui João 15:13, que é um texto maravilhoso que também vem no nosso estudo esta semana, que diz: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos amigos. O que é que este texto te disse e o que é que gostavas de partilhar connosco? Estamos a ouvir estas palavras de Jesus. Eu acho que isto poderá ser por um familiar ou pelas minhas filhas, por exemplo. Não pensava duas vezes. Não pensava, não tenho problemas nenhuns. Eu penso... Ainda bem que eu sou teu primo também. Pronto, exatamente. Não, mas é verdade, Paulo. Se nós pensarmos verdadeiramente pelo familiar próximo, e eu agora lembrei-me das minhas filhas, pela minha mulher, eu não pensava duas vezes. Não tinha dificuldade absolutamente nenhuma. Mas o convite que Deus nos faz
é sem dúvida dar a vida por alguém, pelos seus amigos, não é? E às vezes é percorrer uma segunda milha, que é muito mais do que isto, não é? Amar os nossos inimigos não quer dizer que temos que dar a vida por ele, mas muitas vezes, quando nós nos permitimos que Deus transforme de tal forma que nós cheguemos a amar alguém que nos fez verdadeiramente mal, ou fez mal a alguém que nos é imensamente querido, não é? Isso é um milagre que só Deus realmente pode operar. Isso é um dos grandes milagres. Há aqui, este texto tem realmente uma componente interessante, porque nós, quando pensamos em amigos, pensamos logo imediatamente nos nossos amigos, na nossa família, como tu disseste. Mas, de facto, nós, como adventistas, O olhamos para a desafio não é Bíblia só esse, não é? e vemos lá um conceito que tem a ver com a expiação ilimitada. O que é que isto significa? Que Cristo, quando morreu e deu a sua vida, deu para todos. As pessoas depois aceitam ou não aceitam, mas foi para todos. Portanto, Jesus tem o sonho de que todos o considerem a ele amigo. Portanto, quando eu olho para este texto, é de alguém dar a própria vida pelos amigos. Jesus deu a vida por todos, porque todos são considerados para ele seus amigos e o seu sonho é que todos possam aceitar. E infelizmente quem faz a divisão entre quem é amigo de Cristo ou não é, são as pessoas que o aceitam ou que o rejeitam. E é um texto extraordinário, porque Jesus tem o sonho, de facto, de todos poderem ser seus amigos. Tiago, muito obrigado por ter estado connosco. Eu é que agradeço. E muito obrigado a si também, porque nos acompanhou neste estudo desta semana, e voltaremos a encontrar-nos na próxima semana para esta visão, o estudo da Bíblia em sua casa.